bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Hoje é um vídeo especial, porque é uma collab com o Pedro Henrique, do canal Um Seriador, e nós vamos falar a nossa lista das mortes mais marcantes de Grey's Anatomy. Então, primeiro você assiste o meu vídeo, acabando aqui você corre lá pro canal do Pedro, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu vim trazer a minha lista das mortes mais marcantes de Grey's Anatomy pra mim. Então, pode ser que vocês não gostem muito da ordem ou que vocês tenham uma ordem diferente. Mas não se esqueçam que depois daqui, você corre lá no canal do Um Seriador e assiste a lista dele também pra ver se a lista dele vai ser igual à minha, se a minha vai ter alguém diferente da dele. Como é que vai ser essa lista, não? Mas antes da gente começar, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, que toda semana tem um vídeo novo e agora todas as segundas tem as reviews da série This Is Us. E pra começar, eu vou colocar a Heather Brooks, que era uma interna, ela não era assim lá tão importante, que agora me fugiu a temporada que ela morreu, mas eu vou escrever aqui. E ela morreu porque ela foi eletrocutada, né? Tinha um outro médico lá que ele queria roubar a cirurgia dela, então ele foi pedido para ele procurar o Dr. Weber, e daí, como ela tinha sido escolhida para a cirurgia, ele deu uma de John sem braço e pediu para ela ir procurar ele, porque assim ela não ia estar presente e ele ia ser escolhido para fazer a cirurgia. Só que daí tinha dado problema em um disjuntor lá do hospital e os fios acabaram tendo contato com a água no chão. Assim que ela desceu na sala separada do hospital, ela encontrou o Dr. Weber ali deitado e ela não percebeu a água, e assim que ela pôs o pé, ela foi eletrocutada, ela não resistiu e acabou morrendo. E daí o outro lá ficou com a cara de preocupado. Eu fiquei com muita dó dela, porque não era pra ela ter morrido, né? Assim, foi pra pensar, né? Porque não era pra ela ter ido lá embaixo, era pra ele ter ido. Então, assim, foi uma morte que eu fiquei com dó, mas eu fiquei com mais raiva do que dó, porque eu fiquei com muita raiva daquele menino que fez ela ir no lugar dele. Uma outra morte que eu também fiquei muito marcada foi o Charles, que ele morreu no dia do tiroteio que aconteceu lá na 6ª temporada. E a morte dele, na verdade, eu acho que ela ficou mais marcante por causa da Bailey, né? Por causa de toda a situação que a Bailey passou e toda aquela tensão que a Bailey nos passou, porque ele tinha levado um tiro e ela foi tentar levar ele para a sala de cirurgia, tava ela e mais uma enfermeira, e ela tentou puxar ele e ela percebeu que os elevadores estavam desligados, que estava sem energia, e ela começou assim ficar com muito puta, ela, sabe, ela teve uma puta de uma reação, assim, foi muito emocionante a reação da Bailey. Eu acho que eu coloquei a morte nessa lista não só por ele, mas pela Bailey mesmo, porque a reação que ela teve, eu acho que foi a parte mais emocionante do que a própria morte do Charles. The elevators are working! The elevators are working! We need to get to the OR! Turn the elevators back on! Turn them back on! Oh, damn it! Agora eu tenho o Dr. Thomas, que eu não sei se vocês lembram dele, mas ele foi o mentor da Cristina Yang lá na 9ª temporada, quando ela tinha ido para aquele outro hospital que me fugiu o nome, e ela tava tendo umas tretinhas com ele, né, porque ele tinha uma mente antiga, vamos dizer assim, ela tava querendo revolucionar a medicina, mas ele achava que do jeito que tava era melhor. Mas daí eles acabaram se entendendo, ela já estava aceitando essa cabeça dele mais antiga, e daí ele ensinou tudo que ele sabia para ela, eles já estavam numa amizade, a gente já estava querendo colocar o Dr. Thomas num potinho. Durante uma cirurgia, ele acabou tendo um infarto e caindo no chão e falecendo. Então, foi muito triste a reação dela, e a gente já estava gostando do Dr. Thomas, a gente não esperava pela morte dele. Morte que também me deixou muito triste foi da Adele Weber, que ela era esposa do Richard. Ela
teve Alzheimer, ela já não estava mais se lembrando de nada, e só dela ter Alzheimer isso já estava me tocando o coração, estava me deixando muito triste. E durante o casamento da Bailey, a gente acaba sabendo que a Adele morreu um pouco mais cedo. A Bailey, ela não percebe, né, o Richard não deixa transparecer a tristeza dele, mas a Meredith percebe que algo tá errado e ela acaba descobrindo, né, que a Adele faleceu, a morte dela não apareceu, mas só de ver, assim, a tristeza do Richard, sabe, ele chorando, foi muito triste. Agora vamos falar da Alice Gray, que morreu lá na 3ª temporada. Ela não era exatamente a mãe do ano, né? Mas quando ela morreu, acabaram fazendo uma redenção para ela, o que a gente acabou ficando triste pela morte da Alice. Ela acaba tendo um encontro no tipo de purgatório junto com a Meredith, e daí ela acaba, como ela já não estava mais com aquele problema, né? Ela estava, vamos dizer, saudável no purgatório, ela teve uma conversa franca com a Meredith e falou que a Meredith nunca foi, por exemplo, um peso morto na vida dela, que ela sempre foi excepcional. Então a gente acabou aceitando essa morte da Alice e eles deram uma redenção para ela, porque ela na Terra não era lá aquelas coisas, né, minha gente? Outro paciente que me deixou assim arrasada foi o Harry Burton. Ele morreu lá na 8ª temporada e ele era de começo um paciente com problema no coração, mas que ele acabou se casando com a Terry e eles acabam chamando a Christina para fazer a cirurgia, que é uma cirurgia delicada, mas sem ela saber quem era o paciente. E ela acaba fazendo a cirurgia não dá certo e ela tá assim super normal, olha, morreu, não sei o que, e até que ela descobre quem era o paciente, que o paciente era o Henry, que era o marido da Terry, e assim, a cena, o jeito que ela ficou chocada ao saber que era ele, foi assim, de cortar o coração. Então foi muito triste, porque a gente também começou a se apegar ao personagem, né? E ele era muito legal, eu gostava muito dele. Mas ele não teve um final feliz. Em quarto lugar, eu vou colocar a Lexie Gray, que eu acho que muita gente vai querer me matar, porque todo mundo coloca ela em primeiro lugar. Mas eu vou colocar ela em quarto. Eu amava a Lexie, mas eu não sei porque eu não fiquei tão comovida na morte dela. Eu não sei porquê, não me chocou aquele... Eu acho que eu tava tão chocada com outras coisas que aquilo não me chocou. E ela faleceu durante a queda lá do avião, né, que teve o acidente lá do avião que eles estavam dentro, e eu não lembro se era uma asa, um pedaço do avião acabou ficando em cima do corpo dela, o que acabou parando lá os órgãos, ela acabou ficando muito ferida, tanto que tem uma conversa entre ela e o Mark, ela se despedindo do Mark, que é o nosso casal injustiçado, que eu shippava muito os dois. E daí ela acaba falecendo no local e foi muito triste, mas mesmo assim eu vou colocar ela em quarto lugar. Mark, I'm dying. No, you're not. I am. Please, tell Meredith that I love her. Em terceiro lugar, eu vou deixar o Derek Shepherd, que quando eu comecei a assistir a série, eu já sabia que ele tinha falecido. E eu esperava que eu ia ficar mais chocada, mas eu acho que pelo fato de eu saber que ele tinha morrido, eu já estava muito assim na esperança. Falei, bom, é agora que ele vai morrer. Deu umas lágrimas, né? Porque afinal é o Derek Shepherd. Mas eu acho que acabou a magia pra mim por eu saber. O Derek, ele salva, né, a mãe e uma filha de um acidente e tá tudo bem até que ele sofre o acidente. E ele vai parar em um hospital e você fica, minha gente, ele salvou e morreu? É isso mesmo? Tá errado isso, gente. E ele vai para um hospital e... pedem todos os exames, mas não pedem a tomografia para ver a cabeça dele como é que estava, né? E ele acaba morrendo de morte cerebral. E é muito triste, porque a gente vai vendo aos olhos do Derek, né? O Derek, ele tá narrando tudo. Ele fica falando, gente, você não vai pedir o tomo, você não vai pedir a tomo, você não vai pedir, você tem que fazer tal coisa, meu Deus, isso aqui... Daí você fica chocada, da hora que avisam a Meredith, e daí depois ela tem que desligar os aparelhos. E ai, gente, é muito triste a morte do Derek, sabe? É o Derek, só isso. Os meus 2 primeiros lugares foi bem difícil de escolher, porque eu não sabia que eu colocava em primeiro e eu não sabia que eu colocava em segundo, porque eu sofri
muito dos dois. Mas eu decidi colocar em segundo lugar o George O'Malley, que era uma morte que eu não esperava. E Jesus Cristo, como eu chorei! Nossa Senhora! Acaba aparecendo no hospital um indigente que salvou uma moça de ser atropelada por um ônibus. E a Meredith vai lá para ver como que está esse paciente e ele pega na mão dela e ele tenta escrever alguma coisa na mão dela. E ele escreve 007. E daí a Meredith entende a mensagem e a gente também entende. Porque no hospital chamavam ele de 007, que na verdade ele nem gostava de ser chamado assim. E quando a gente descobre que ele é um indigente, minha Nossa Senhora, eu quis morrer. Gente, mas eu chorei, eu desidratei naquele episódio. E daí chega no final, ele dá de cara com a Izzy e eu falava, gente, não é possível que vai ter 2 mortes no mesmo episódio. Mas no fim a Izzy sobrevive e quem morre é o George. Ai, gente, meu Deus, é muito triste, é muito triste. You want to try to write again? Can you hold the pen? O. 7. Double O. 7. Oh God! Oh God! E em primeiro lugar, que foi a pior das piores mortes pra mim. Eu sei que todo mundo vai falar, nossa... Porque eu acho que as pessoas ficaram com dó dessa pessoa. Mas todo mundo ama a Lexi, todo mundo põe a Lexi sempre como a morte mais triste. Mas não foi, gente. Pra mim, foi o Marcus Long. Mas por que o Marcus Long? Porque eu amei o Marcus Long desde a hora que eu vi ele. Então, assim, ele virou o meu personagem favorito. Então, vocês pensem. Eu amava ver aquele homem em cena. Quando eu descobri que ele morreu, porque me contaram spoiler, entendeu? Tem uma prima santa que me contou spoiler. Eu tava assim, não, gente, eu nunca vou esquecer. Eu tava chegando nessa parte. Eu nem imaginava que ele ia morrer. Daí ela falou assim, você viu que daí tem fulano lá que morre assim, assim, assado? Falei, oi? Como assim? Como assim ele morre? Não, ele não morre. Como assim ele morre? E ele morre, gente. Ele tava lá no acidente do avião, mas ele sobrevive. Ele fala, ele tava bem, ele vai até o hospital, só que ele tá com muito ferimento grave e isso acaba deixando ele em coma. Então ele também tem meio que uma morte cerebral. A Kelly tá junto com o Derek, né, a todo momento ali, até o último momento do Mark. E, meu Deus, gente, eu juro, parecia que eu tinha, assim, perdido um parente. Então, imagine o tanto que eu chorei. Por isso eu tô colocando ele em primeiro lugar, porque foi o personagem que eu mais chorei. Nossa Senhora, gente, ele e o George ficaram assim, mas eu acho que eu chorei mais ainda no Mark pelo fato dele ser o meu personagem favorito. Então é isso, essas foram as minhas mortes marcantes. E você, concorda com isso? Quem você colocaria em primeiro lugar? Qual foi a sua morte mais marcante, aquela que te deixou mais triste? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar. Não se esqueça de, saindo daqui, ir lá no canal do Pedro Henrique, um seriador, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Deixa o like aqui no meu vídeo e deixa o like também no vídeo dele. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima!